Numa daquelas escapadas, fui resgatado pela esperança. Conheci um novo parceiro e com ele a descoberta de um prazer diferente, a partir da sintonia do diálogo. O encontro trazia algo especial, um sentimento que não podia atinar exatamente sobre a sua origem ou extensão. Passamos anos em encontrar com frequência até que um dia o rapaz olhou fundo nos meus olhos e anunciou: "Descobri que amo você." O mundo virava de cabeça para baixo e eu de cabeça para cima. Era o fim do medo e da fuga. Também o amava. E na descoberta chegava a vida em plenitude. Do misterioso útero da vida nascia um novo Edson. Uma criança que não apenas chorava, também sorria. A força do amor assumia a direção do meu destino. Quando eu falo em homossexualidade, eu falo sobre pertencimento. Eu falo sobre me reconhecer e compreender uma identidade que não foi construída só na base de um desejo meramente, de uma atração sexual, mas algo que decorre de uma construção. E de uma construção baseada nas relações sociais entre seres humanos que compreendem um significado em comum. Significado, por exemplo, do que é o amor, significado do que é o afeto, do que é uma relação a dois, ou a três, ou uma relação aberta, enfim. Esses significados, eles se intercruzam e criam uma orientação que vai conduzir as nossas relações e que também cruzam com o nosso desejo. Elas orientam como o nosso desejo ele se manifesta na sociedade. E no ativismo gay, o desejo ele não se trata somente de amor. Ele se trata também de luta, se trata de liberdade, se trata sobre conhecer o próprio corpo, se trata de coletividade, de pessoas que descobrem o refúgio umas nas outras, que nas suas práticas de sociabilidade, elas desencadeiam uma cultura específica, elas se transformam em uma comunidade. Eu estou dizendo isso porque junho é mês do orgulho e a gente sempre se remete em momentos como esse em lutas que ocorreram lá fora, né? Um pouco longe da gente, né? Em outros países, mas que estão ligadas com a nossa realidade de uma certa forma. Isso é inegável, são lutas históricas, são lutas importantíssimas. Mas aqui no Brasil também teve resistência, viu? Teve gente que deu a vida, que deu a sua liberdade para poder lutar pelas liberdades civis, né? Lutar pelas liberdades democráticas. Teve luta no movimento gay aqui também. E nesse mês do orgulho eu quero me utilizar desse espaço aqui para resgatar para nossa memória coletiva a trajetória de um homem que foi e que segue sendo um inspirador, que infelizmente passou por um processo de apagamento e invisibilização da sua militância, mas que foi um ativista histórico pela cidadania gay, pelos direitos humanos e das minorias sociais e que foi um pioneiro na luta contra a homofobia no Brasil. Hoje eu quero falar sobre o grande Edson Nunes. E para quem nunca ouviu falar do Edson Nunes, o Edson Nunes foi um cara foda, que era ousado, que era destemido, provocativo e questionador desde a ditadura militar. Enfim, eu quero fazer nesse episódio uma homenagem às contribuições e à luta primordial para as conquistas e processos que se construíram dentro dos movimentos LGBT+, que o Edson nos trouxe. Mas eu não pretendo trazer todos os elementos da vida dele aqui, porque isso ia demandar um vídeo muito grande, mas eu vou ressaltar alguns feitos, alguns marcos significativos para a nossa organização, para a nossa militância, para a nossa referência no ativismo gay, que foram calcadas ou pelo menos influenciadas aí pela militância do Edson Nunes. Para começar, eu quero falar um pouco desse Edson, né? Que tipo de pessoa a gente tem registros de que ele era. Pois então, o Edson Nunes ele nasceu em 1944 e foi um jornalista que já praticava a função de jornalismo antes mesmo da profissão ser reconhecida aqui no Brasil. Ele era também um homem espiritualizado para sua época, ele era um médium espírita, muito atento e sensibilizado às questões que envolviam a sua fé, que envolviam a sua espiritualidade. E ele também era um parapsicólogo. Vale ressaltar que ele também era foi um homem muito afetuoso, que defendia o amor, que defendia os sentimentos e que ele era uma pessoa muito acolhedora. Não à toa ele foi pai de 6 filhos adotivos ao longo da sua vida. E já entrando no tema da sexualidade, com 26 anos, ali em 1971, o Edson meio que tratava a sua homossexualidade ainda como algo oculto, algo obscuro, como uma atração sexual que muitas vezes explodia e que não conseguia ser contida.
E nessas explosões de desejo, de vontade, ele dava suas fugidas para outras cidades fora de Belo Horizonte, porque em BH foi aonde ele viveu boa parte da sua vida. Ele ia para outras cidades e tinha ali suas relações casuais com outros homens. Tudo isso na clandestinidade. E é muito importante lembrar que era a década de 70, né, gente? A ditadura militar, nos seus anos de chumbo, estava ali no auge. Era uma época onde as principais referências da homossexualidade, não só no Brasil, mas no mundo, né, de uma maneira geral, era a vadiagem, era a subversão, era a perversidade, era a anormalidade, a doença, o pecado. Tudo isso rondava o imaginário da maior parte da sociedade e não havia nem metade dessa realidade que a gente vê hoje, né? Empresas LGBT-friendly, turismo gay, gays manifestando afeto em público, casamento homoafetivo, representatividade na mídia. Não tinha nada disso. Não tinha nem político levantando bandeira disso aqui. Era só a ditadura, era só a censura, a repressão, o tabu e a clandestinidade. Mas foi nesse contexto aí que no meio desses encontros casuais que o Edson se apaixonou por alguém. Ele descobriu que a homossexualidade era muito mais do que um mero desejo sexual, do que uma mera atração física que se impõe. Ele também passou a descobrir e explorar do amor, do afeto, do sentimento que não poderia se imaginar que dois homens seriam capazes de estimular e desenvolver isso um com o outro de maneira romântica na nossa sociedade, né? É o amor tomando a decisão aí do seu destino. Bom, toda essa paixão que resultou no relacionamento fez o Edson sair do armário e contar para sua família, para os seus amigos, e expressar o amor dele publicamente com seu companheiro porque ele sentia que isso era importante. Ele sentia que isso era um ato político. E foi através do amor que o Edson se iniciou na luta, na defesa dos direitos dos homossexuais. Foi assim que logo depois, em 1972, o Edson não fez nada mais, nada menos do que o primeiro ato público em defesa da homossexualidade no Brasil, que foi o primeiro simpósio sobre homossexualidade, que foi realizado no Colégio Estadual Central, aqui em Belo Horizonte, e não foi qualquer simpósio, gente. Foi um simpósio que durou 3 dias, que reuniu cerca de 200 pessoas e que foi organizado pelo Edson, né, um médium espírita, um médico, um padre e um pastor presbiteriano, todos eles simpáticos à causa. Pois é, minha gente, quem diria que a primeira atividade pública que tratava o tema da homossexualidade de maneira despatologizante e positiva no Brasil fosse ser organizada por cristãos e um médico, sendo que desses 4 homens, 3 deles eram heterossexuais. Aquele seminário, além de tratar da homossexualidade de maneira mais sensível, com empatia e sem reproduzir inclusive uma visão mais estigmatizante, teve um outro marco que foi o processo de um homem lá que estava presente, pai de família, casado, que saiu do Rio de Janeiro e veio até Minas Gerais porque ficou sabendo do simpósio. A partir dali, ele se abriu no seminário emocionado, falando da sua própria homossexualidade e disse que sua vida havia mudado depois daquele dia e que ele voltaria para casa e diria a verdade sobre quem ele era para toda a sua família. E aí, galera, esse ato foi 3 anos após o Stonewall. Foi o primeiro ato em prol da homossexualidade registrado no Brasil e o Edson Nunes protagonizou isso com muita coragem, dificuldade e determinação. Esse primeiro seminário, devido à repercussão e o sucesso, sucedeu de mais outros 2 seminários nos anos que vieram depois. O segundo acabou sendo boicotado pela mídia e sem adesão de público. E o terceiro com uma projeção já bem maior, sendo que ambos foram já em São Paulo e não mais em Belo Horizonte. Esse foi o primeiro marco da nossa história e ativismo que precisavam de ser trazidos aqui para dialogar com vocês. E bom, durante a década de 70, o ativismo do Edson veio seguindo solitário e só veio ocorrer do primeiro grupo homossexual organizado no Brasil lá em 1978 com Somos, que dali em diante também começou a desencadear em diversas outras organizações e lutas que explodiram as reivindicações e segmentos LGBT+. Pois bem, naquele contexto, em 1980, lá em São Paulo, ocorreu durante a gestão do Paulo Maluf a tal da Operação Rondão ou Operação Limpeza, comandada pelo delegado de polícia Wilson Richetti, que estava enquadrando homens gays, travestis, pessoas negras e trabalhadoras do sexo com repressão, com violência, terror psicológico e até com prisão. A operação ela seguia para locais onde essa galera que sempre foi marginalizada se encontrava à noite, de madrugada, na clandestinidade. Então ia em bares, ia em points
ia enquadrando todas as pessoas que estavam lá e depois fazia um filtro. Nesse filtro, quem era homem, branco, pai de família, acompanhado de esposa e filhos, por exemplo, ia para casa tranquilo e em segurança sem ser repreendido. Agora, o papo era bem diferente e o tratamento também, quando os policiais identificavam aqueles que tinham trejeitos, homens negros, homens afeminados, supostos gays, as travestis que nós sabemos que na década de 70 e 80, e em muitos casos até hoje, eram enquadradas como gays também. Além de trabalhadoras do sexo, essas pessoas elas eram retidas, elas iam para as delegacias, elas eram colocadas em viaturas e passavam horas vagando com os policiais dentro de porta-malas, passando ali por ruas esburacadas, se machucando, sofrendo ameaças. Muita gente levava porrada, levava cacetete, ia presa pelo simples fato de serem gays, lésbicas, negros, travestis ou trabalhadores do sexo. Toda essa operação era comandada pelo delegado Wilson Richet e que despertou a primeira passeata que todos esses segmentos foram juntos às ruas contra a repressão, contra a violência e exigindo a destituição do delegado e que ele fosse responsabilizado pelas atitudes autoritárias, violentas que ele estava tomando. Foi daí que surgiu a campanha anti-Richet, com uma passeada que levou milhares de pessoas às ruas e com setores organizados do movimento homossexual, das feministas, o movimento negro unificado, as travestis e trabalhadoras do sexo. E no fronte dessa articulação estava também o Edson Nunes, junto com a galera do Somos e da Convergência Socialista. Foi um momento histórico e contou com a organização e mobilização do Edson para que essa mobilização, para que essa movimentação acontecesse. Foi uma passeata que parou o trânsito por horas, que gerou apoio, que gerou vaias, assédios, olhares de julgamento, mas que fundamentalmente despertou a atenção da opinião pública para com a violência contra os gays, as travestis, as trabalhadoras do sexo e a população negra. Essa é considerada oficialmente a primeira passeata, dos segmentos LGBT+, registrada no Brasil. Já em 1982, o Edson vai traçar mais um marco na luta pelo ativismo e cidadania gay no Brasil, ao se tornar o primeiro candidato homossexual assumido a disputar um cargo político no Brasil. No caso, ele se candidatou a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, e aí é bom a gente contextualizar aqui que ali na década de 80 estava ganhando aí toda a movimentação da sociedade civil e dos movimentos sociais pela redemocratização. E no meio disso tudo, havia a criação do partido que estava aglutinando as forças de esquerda na época, que era o PT. E o Edson participou da articulação e fundação do PT no Brasil, ele foi um militante histórico do partido, ele foi responsável, inclusive, por criar o primeiro núcleo gay do Partido dos Trabalhadores, e lançou uma candidatura ali naquela época sem recursos e em prol das minorias de direitos. Então, era uma candidatura que reivindicava a cidadania para homens e mulheres homossexuais, indígenas, negros, todos os setores ali marginalizados da época. E dali ele se lançou nessa candidatura. Mas o mais curioso e peculiar desse processo vocês não vão acreditar. Mas na época, Belo Horizonte era uma cidade com muito mais agitação de homens gays, mesmo que nos guetos, do que em outros municípios de Minas Gerais. Afinal, a gente está falando da capital de Minas Gerais, E isso é verdade. Porém, o público gay daqui era um público que, à noite, ele era muito lançado na própria lógica da guetificação, de reduzir a sua vivência e pertencimento homossexual aos bares, aos lugares de pegação, que restringia a manifestação pública da homossexualidade, e foi um público que rejeitou em grande parte a proposta da candidatura do Edson Nunes para deputado federal. Muita gente naquela época achou que ele estava indo longe demais. Muitos bares, inclusive, simpáticos, não queriam ceder espaço para que ele pudesse dialogar com a população homossexual sobre liberdade, sobre aceitação, sobre a violência que eles sofrem, falar sobre política. Foi aí que ele resolveu deixar a BH em segundo plano e partir dando mais espaço para cidades pequenas, E a grande surpresa que ele teve foi que a recepção da candidatura no interior de Minas, ela foi muito mais positiva do que na capital. E foi aí que ele resolveu focar em municípios menores e dialogar com a população gay desses locais. Então ele foi fazer campanha em Juiz de Fora, em Ponte Nova, em Ipatinga, em Governador Valadares, em Divinópolis, e mesmo com toda a dificuldade e debilidade de logística e na estrutura de campanha,
Ele sempre conseguiu voluntários, ele sempre foi bem acolhido e construiu uma relação de confiança entre essas pessoas em todas essas cidades por onde ele passou. Só que, infelizmente, naquele momento, aquilo não foi suficiente para que ele conseguisse se eleger enquanto deputado federal. Alcançando, né, uma margem expressiva para a época de votos, ele teve cerca de 2.000 votos, mas que não o elegeram. E, independentemente disso, aquele foi um momento tão histórico e tão importante que veio já estabelecendo um processo de criar articulação, de começar a criar um referencial entre os gays, mas também acabou desarticulando muita gente ao redor do Edson que se entregou e que contava com aquela vitória. Toda essa desarticulação, ela também foi gerando uma desmobilização. E isso também enfraqueceu o nome do Edson enquanto um político, né? Então ele não conseguiu mais se eleger, se candidatando em pelo menos mais 2 eleições, se não me engano, mas sempre com aquela energia e o propósito e a perspectiva de criar um referencial, de ampliar espaços de visibilidade e ajudar outras pessoas à esquerda dentro do PT a conseguirem alcançar a eleição e serem representantes nos espaços institucionais e dar voz, inclusive, ao setor que o Edson encabeçava nas suas campanhas. E é aquilo, gente, imagina você o peso de uma candidatura de um homossexual em plena ditadura militar que não foi eleita, o quanto que isso recaiu negativamente sobre isso, né, sobre ele, o quanto que isso deve ter acontecido sobre a imagem dele e o responsabilizou dessa não eleição. Enfim, eu acho que vale a nossa reflexão de como ele deve ter ficado impactado e às vezes até se culpado, mesmo ciente de todas as possibilidades de acabar não conseguindo avançar nesse sentido. Isso pode ter acontecido. Mas a gente sabe que essa candidatura também abriu margem para que outras figuras no futuro tivessem mais espaço, tivessem mais abertura, mais voz, mais confiança e maior chance para se candidatarem e ocuparem espaços relevantes dentro da política institucional e nos partidos de esquerda também. E diante de tudo isso, o Edson Nunes ele protagonizou e foi um ator político importante em diversos dos processos que abriram espaço para discussão sobre diversidade sexual, sobre cidadania, direitos e representatividade dos gays. Foi importante para pressionar, inclusive, os governos petistas a darem mais atenção para as nossas demandas. Em 2009, por exemplo, o Edson ele entrou em uma greve de fome para que o então presidente Lula, na época, cumprisse uma promessa que ele havia feito ao Edson, que era de criar uma secretaria nacional voltada às políticas de diversidade sexual. E isso, o Edson já estava nos seus 65 anos, gente. O Edson Nunes, ele sempre foi uma figura que manteve posições firmes, críticas, uma forma de mobilização que era muito autêntica, era muito a cara dele, cheio de personalidade, e que muitas vezes foi deixado de lado pelo nosso movimento, que foi desmerecido, que foi esquecido, que foi isolado. Um fato muito importante sobre isso foi o de que em 2007 a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos reconheceu o Edson Nunes como pioneiro na luta contra a homofobia no Brasil, ao ter realizado aquele simpósio da homossexualidade em plena ditadura, falando sobre a homossexualidade sem atrelar ao estigma e à patologização, em plena década de 70, num período onde não haviam registros de militância homossexual organizada pelo Brasil. Vocês têm noção do peso disso? A gente que vive numa sociedade com mais avanços aos direitos, há uma consciência um pouco mais ampla sobre a humanidade, dignidade, respeito e tolerância aos gays, às lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e tudo mais. E isso ainda segue muito limitado, né? Essa realidade ela não está dada, ela não está garantida e ela veio de um processo de muita luta, de muito suor, de muita hostilização, de muito sangue, de muita violência. O Edson Nunes estava fazendo ato em prol da homossexualidade numa época em que o simpósio foi cunhado como simpósio sobre homossexualismo, justamente porque a Organização Mundial da Saúde ainda enquadrava a homossexualidade enquanto um transtorno mental, enquanto uma doença. Entende o valor dessa mobilização? O quanto que não deve ter custado para ele e outras pessoas que deram a cara a tapas por todos nós que temos um pouco mais de liberdade para falar de sexualidade em público, para assumir um relacionamento, para sairmos nas ruas com orgulho, de cabeça erguida, mesmo que ainda muitas vezes expostos à crueldade e à violência. A gente deve muito disso à luta de pessoas como o Edson Nunes, que expôs a sua segurança, que expôs a sua carreira, sua saúde mental, às vezes até os seus sonhos, para lutar por uma causa, pela nossa causa. Essa trajetória ela não pode ser deixada de lado, ela não deve ser esquecida.
Edson Nunes vive nas nossas lutas, na nossa militância. Edson Nunes vive na nossa identidade. E esse vídeo é bem nessa vibe mesmo, né? O que é ter orgulho para vocês no mês de junho? Às vezes a gente vai perdendo um pouco o tamanho da dimensão, talvez, do quanto muita gente se sacrificou demais, deu a vida, deu toda a sua energia mesmo para garantir que a gente tenha mais condições de lutar por liberdade, para que a gente se olhe e consiga se amar, consiga se perceber enquanto sujeitos dignos, como sujeitos com uma identidade legítima, que não precisa ser subjugada a nenhuma outra forma, a nenhuma outra maneira de expressão e nem a ninguém. Esse vídeo hoje, ele veio pra gente buscar exercitar mais e procurar mais também sobre quem nos antecedeu na luta, o valor que a luta dessas pessoas tem para nossa realidade, liberdade e para nossa militância, no sentido de perceber que a luta ainda não acabou, ainda existe insegurança, ainda existe violência, ainda existe opressão. Nós temos muito mais ainda a caminhar. Pessoal, eu não teria feito esse vídeo sem o suporte e apoio dos meus amigos Walter e Jadilson, que me forneceram material de pesquisa, que dialogaram comigo sobre o Edson, que tiveram um pouco mais de contato com ele em vida, né? O Edson faleceu aos 67 anos em 2010 e foi um militante honrado, foi um militante doce, afetuoso e destemido até o seu último suspiro. E tem muito mais coisa interessante sobre a vida dele a ser pesquisada e a ser descoberta também. Eu indico aqui que vocês façam uma pesquisa sobre a vida dele depois. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências que eu utilizei, né, para poder fazer esse vídeo, para quem quiser buscar saber mais. E é isso. Vamos trazer à tona, né, e valorizar figuras tão importantes e que muita gente nem conhece. É por pessoas como o Edson que eu entendo a importância de me orgulhar de ser gay, de referenciar aqueles e aquelas que lutaram muito para que eu tivesse um mínimo de conforto em não apenas expressar a minha sexualidade, mas vê-la como uma manifestação autêntica da sexualidade humana, de maneira positiva, e não como uma aberração, não como uma anomalia, não como uma heresia. E eu gostaria de dedicar esse vídeo a um amigo mais que especial, que é uma referência para mim num ativismo gay que reivindica a solidariedade, um ativismo gay que demarca posição, mas que consegue se abrir também para novos debates, que se preocupa com outras demais lutas, né, que atravessam e interferem na conformação da sociedade que se estrutura e normaliza a homofobia. Esse amigo se chama Jadilson, que é um militante gay histórico, que é alguém que eu confio a minha vida, que já esteve do meu lado em momentos difíceis e que eu vejo a ousadia, que eu vejo a fibra e beleza que havia na trajetória de alguém como Edson Nunes refletida nele também. E eu sou grato por ter pessoas, homens gays, como ele na minha vida, porque é nessas pessoas que eu me inspiro todo dia. Jadilson, esse vídeo é dedicado a você, meu amigo, à sua amizade, ao seu carinho e à sua militância. É isso. Esse foi o vídeo de hoje e logo mais a gente se encontra.